Fala, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui em mais um bate-papo de conselheiros de honra, somente aqui do nosso programa Business Care. E eu tenho certeza que vocês vão amar quem a gente está aqui hoje, que é o Renan, mais conhecido como Renan da Previato, né? Esse Renan que já trabalha aí comigo há muito tempo, que já sabe o meu jeito, que eu já sei o jeitinho dele. Renan, é tudo certinho, gente. Já vou dizer para vocês, isso aqui é uma coisa correta, é com o Renan. Mas eu tenho certeza que ele vai trazer insights muito poderosos para você. Mas, primeiro de tudo, vou deixar ele se apresentar, que ninguém melhor do que a gente mesmo para se apresentar. Renan, a palavra é com você. Sinta-se à vontade aí para se apresentar para os nossos alunos. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Renan Previato, né? Eu estou aqui a convite da Fernanda Costa Curta, uma parceria de anos já, né? Eu sou contador, especialista em clínicas, tá? Em clínicas médicas, clínicas multidisciplinares, e estamos aqui para bater um papo para conversar sobre as situações, como é que está a situação do mercado, a parte tributária, a parte societária, quais são as tendências, vamos falar um pouquinho de reforma tributária, e estou à disposição para o que vocês precisarem posteriormente, tá bom? Ô, Rê, me fala uma coisa. Aqui vocês sabem, né, gente? Eu sou íntima de todo mundo. Não vou chamar senhor, doutor, fulano de tal. Então, o Renan vira Rê. E para quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu sou assim mesmo. Então, vamos lá. Renan, me conta um pouquinho, quantos clientes você tem hoje? Que eu sei que você é bem especialista na área da saúde. Sim. Bem especialista ali, médico, equipes multi, enfim. Mas quantos clientes você atende hoje? A Previato, primeiro, ela tem 34 anos de mercado, né? Nós estamos desde 1990. Hoje nós estamos com 255 clientes. Desses 255, mais ou menos 240, 245 são da área da saúde, tá? E de clínicas, nós estamos com mais ou menos 100 clínicas aí dentro da carteira da carteira da Previato. Tá? Então, tem bastante tempo aí. É muita gente. É muita gente. E Rê, me fala um pouquinho. A gente vai começar aqui com construção de negócio, que é como também começa aqui o nosso programa, né? A gente começa a falar de construção de negócio. É muito difícil, eu acho, fazer o médico entender essa diferença de CPF para CNPJ, aquilo que a gente pode não misturar, né? O que eu misturo, o que eu não misturo, né? O que entra, eu posso fazer reembolso da minha PJ para a minha PF, mas eu não posso fazer direto. Então, conta para a gente aí como que o contador ele é primordial e essencial nesse planejamento de negócios, né? Quando a gente fala de empreendedorismo médico, como a gente fala de planejamento de clínica, planejamento de negócio, como você acha que o contador ele é essencial nessa construção? Legal, Fernanda. Pensando que principalmente a pessoal da área da saúde, começou lá com os médicos e agora também com profissionais de áreas complementares, como o físico, normalmente você começa uma carreira abrindo uma PJ, trabalhando dentro do estabelecimento dos outros, você pega uma certa experiência, uma carga ali de trabalho, uma carga até mesmo de uma carteira de pacientes, tudo, e aí você pensa, vou empreender, tá? O contador, é sempre bom você manter um contato com um contador especialista, com um bom contador, que ele vai te ajudar a entender como é que funciona características de vou abrir um consultório primeiro como pessoa física, fazer o famoso livro caixa ou carnê-leão, ou não, já tem um determinado rendimento, já tem uma carteira de clientes que me dá um rendimento mensal, que talvez já seja interessante abrir um CNPJ, fazer uma programação, isso o contador ele pode te ajudar. Eu gostaria de reforçar uma característica muito importante que você vai precisar fazer um planejamento financeiro como orçamento das suas despesas fixas, o contador pode te ajudar, ter uma ideia de quanto é que vai custar a sua hora-sala para você poder precificar as suas consultas, precificar os outros procedimentos, protocolos que você venha a fazer, tá? E principalmente, é o que eu sempre falo, quando você tem um recurso, ou vou financiar, por exemplo, uma reforma dentro de uma clínica que eu vou montar, falem com o contador para ver qual que é o melhor cenário de como contabilizar esses gastos da reforma. É melhor fazer na pessoa física? É melhor você abrir um CNPJ, abrir uma conta bancária, aportar dinheiro e gastar por lá? O contador ele vai poder te orientar qual que é a melhor forma, pensando sempre em proteção do patrimônio, pensando no demonstrativo, lá no imposto de renda, na ficha de bens, você não ter uma perda de patrimônio porque você tirou dinheiro das suas aplicações e aplicou na reforma e virou pó.
entendeu? O contador ele vai poder te ajudar nesse momento também. Boa. E aí, Rê, eu acho que tem uma coisa que eu quero puxar o assunto, que eu acho que é primordial, né? Quando a gente vai abrir uma clínica, por exemplo, a gente tem que pensar não só na parte tributária, mas algumas coisas importantíssimas que foi o grande boom de 2022 para agora, né? Que seria ali a vigilância sanitária, o CNES, quais os KNAIs que eu vou colocar. Queria que você falasse, nem está aqui no nosso script, gente, mas estou puxando essa conversa, aproveitando que ele está aqui, mas puxando isso, porque eu acho que isso foi um grande problema de 2022 até agora, ainda é um problema. O médico ele chega aqui com KNAIs que ele não pode cobrar um procedimento, fazer procedimento ambulatorial, ele está lá ainda com o consultório isolado, né? E aí ele tem aquele ele não tem o CNES, e aí a gente não consegue fazer reembolso, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Queria que você explicasse um pouquinho aqui qual é essa importância e qual que é o papel do contador em relação a isso. Se o contador faz, se não faz, tem que procurar uma empresa especializada, como é que é isso? Legal. Contextualizando assim um pouco de história, Fernanda, no passado, principalmente aqui na cidade de São Paulo e região, o pessoal estava acostumado em abrir um CNPJ, ter um protocolo da vigilância sanitária, ou seja, as clínicas viviam com o protocolo, né? Mas hoje em dia a coisa está muito mais fácil, tá? Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar num conjunto de documentos, conjunto de papéis que você precisa ter para deixar a sua clínica apta a prestar o serviço, tá? Então, a primeira coisa é constituir uma empresa, tem uma PJ, você vai ter naturalmente a ficha CNPJ. A sua empresa ela tem que ter o registro no conselho da atividade que você praticará. Se for medicina, é CREMESP, se for fonoaudiologia, é o CREFONO, CRFA, se for fisioterapia, é o CREFITO, e assim vai, tá? Um item muito importante que o pessoal não leva muito em consideração, assim, em termos de necessidade e urgência, é a licença da vigilância sanitária, tá? A vigilância sanitária é um órgão que ela vai regular todas as práticas da área de medicina, da área de complementação diagnóstica, da saúde, e vai te dizer como é que você tem que estar estruturada a sua empresa, ela vai te dizer aspectos de o que você precisa ter no aspecto arquitetônico e na parte organizacional, né? Por exemplo, organização de medicação, organização de toda a infraestrutura, tá bom? Então, hoje em dia, a licença da vigilância sanitária ela é muito importante, tá? Para clínicas de pequeno porte, ela é do âmbito municipal, tá? Então, todas as prefeituras têm ali o seu departamento e você protocola a vigilância sanitária pelo KNAI, tá? Ou seja, a cada KNAI que você tem, você consegue protocolar um pedido de vigilância sanitária. Tá? Então, antigamente, tínhamos o conceito de que era importante você ter uma licença da atividade mais complexa. Mas desde a pandemia, quando os serviços públicos eles se tornaram muito mais digitais, então você protocolar vigilância sanitária para você obter licenças, é muito importante que você faça de cada KNAI que você está testando, tá? Naturalmente, você vai pedir de acordo com a complexidade das suas atividades, né? Então, se você faz consulta, uma licença mais de baixo risco. Se você faz algum tipo de procedimento mais invasivo, aí você vai ver, é um procedimento que você só precisa de anestesia local, então é um consultório tipo 1. Não, eu preciso sedação e anestesia local, não só local, né, uma anestesia de maior amplitude, você precisa de um consultório tipo 2. E assim vai, né, conforme o nível de exigência, tá? E aí, existe um terceiro, mais dois documentos que eu acho importante falar. O segundo é o alvará de funcionamento, que ele é um documento emitido também pela prefeitura, mas não pela vigilância, pela prefeitura mesmo, e ele te dá uma autorização de funcionamento mesmo, tá? Antigamente, principalmente aqui na cidade de São Paulo, era muito difícil ter esse documento, porque era um processo manual, demorava anos. Hoje em dia é muito mais rápido, tá? Pelo portal do licenciamento é fácil tirar. E o último item, que é o que vem dando muito problema, né, Fernanda, nesses últimos 2 anos, é o CNES, que é o Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde. Ele é um cadastro feito por um sisteminha que você vai colocar todos os dados da sua equipe, né, do seu corpo clínico, do tipo de atividade que você tem. E esse CNES, ele é necessário para todas as empresas que têm estabelecimento, tá? Ou seja, se você tem um espaço
Pode ser uma clínica, pode ser você sublocando uma sala. É importante que nesse espaço que você atenda, que está a sua empresa, né, através da ficha CNPJ, você tenha uma licença de vigilância sanitária e o CNES. Tá? O CNES, além de obrigatório para quem tem estabelecimento, ele tem sido cobrado pelos planos de saúde para ajudar no reembolso. Tá? Aí vou abrir um parênteses aqui, vou cortar o re e vou abrir um parênteses, né? Existe uma lei que diz que se você tiver qualquer relacionamento com a operadora de saúde, ou seja, se você não for cobrar via hospital, for fazer via reembolso, ou seja, você tem um relacionamento com a operadora de saúde, é obrigatório, você tendo ou não espaço físico, você ter o CNES. Que muito médico fala assim, mas para que eu preciso do CNES? Eu não tenho nem clínica, mas você tem um relacionamento com a operadora de saúde. Então, essa lei, ela existe, essa lei está lá, então, CNES, ela é importante por causa disso. Estou fazendo esse parênteses, te cortando, porque eu já sei que o médico vai perguntar o seguinte, mas eu opero lá no hospital, eu não tenho estabelecimento de saúde, eu não tenho uma clínica nem nada. Eu opero no hospital, mas eu cobro o meu honorário médico via reembolso. Eu não preciso ter o CNES? Eu posso pegar o CNES do hospital? Não. Qualquer relacionamento que você tenha com a operadora de saúde, ou seja, o reembolso, você precisa ter CNES. Fernanda, até complementando, para você ver como a prefeitura facilitou, né? Antigamente, para você ter o CNES, você precisava ter a licença de vigilância. Tá? Era necessário você ter o número do CNVS para poder tirar o CNES. Agora, de uns 8 meses para cá, 20 meses para cá, como os planos de saúde começaram a exigir muito essa questão do CNES, e as prefeituras naturalmente começaram a receber uma enxurrada de pedidos de cadastro, então o que ela fez? Olha, ela começou não é mais necessário você já ter a licença da vigilância para começar o cadastro do CNES. Então, facilitou. Então, hoje eu tenho, inclusive, muitos profissionais da área de fisioterapia, de fonoaudiologia, que não têm estabelecimento, mas nós temos conseguido tirar o CNES. Soa estranho? Um cadastro nacional de estabelecimento, sendo que eu não tenho estabelecimento? Soa. Mas, como a prefeitura está concedendo, então, de certa forma, facilita esse processo, esse relacionamento aí com o convênio, mesmo as empresas não sendo credenciadas diretamente, né? Boa! E ainda vou puxar esse assunto, porque esse assunto ainda é polêmico, né? Renan, quanto tempo para tirar um CNES? Dentro da sua experiência, eu sei que você faz muito isso, mas quanto tempo está hoje, né? E qual mais ou menos é o valor médico hoje? Gente, hoje é dia 12 de dezembro de 2024. Reforçando a data, porque eu não sei para assistir esse podcast, então, para a gente não ter aí, né, qualquer informação errada. Tá. O procedimento, né, ele demora mais ou menos 30 dias úteis, tá? Então, tem cidades que concedem mais rápido, tem cidades que concedem, que demoram realmente, mas o mais importante se você iniciar o processo logo quando você já terminou, por exemplo, quando você está com o seu estabelecimento pronto, mesmo que você ainda não tenha começado a atender, quando você protocolar o CNES, por mais que ele demore para ser analisado, quando ele for aprovado, ele retroage a data do protocolo. Entendeu? Então, por isso que é muito importante você já iniciar esse processo do CNES no momento que você já está pronto para atender, tá? Porque muitas clínicas ficam segurando a emissão de notas fiscais até ter o CNES pronto, justamente para evitar problemas de reembolso com o convênio. E muito importante, Fernanda, principalmente tem uma questão de renovação semestral. Tá? O CNES, ele diz que a renovação é semestral, mas eu tenho empresas que eu consulto que, se você não tiver nenhuma alteração cadastral, ele continua, e tem empresas que ele inativa sua inscrição. Então, além da questão de você solicitar o CNES, é muito bom você acompanhar a validade dele, tá? Porque ele tem essa característica semestral, e mesmo que não tenha tido nenhuma movimentação, assim, cadastral, alguma alteração, é bom o contador pegar aquele arquivinho original, atualizar e mandar para a prefeitura, só para não ter essa questão da inativação e também causar problemas para os pacientes, para os reembolsos futuros, tá bom? Você sabe que eu tive, contando história, sou contadora de histórias aqui, você sabe que eu tive um problema de devolução de reembolso, porque o médico emitiu uma nota num domingo,
e estava falando que o QNES dele não estava escrito em horários de estabelecimento que ele atendia de domingo. Nossa, olha o nível de exigência, né? Enfim, chega a ser até uma chatice, né? Uma incoerência, né? Ficar chega a ser ridículo, né? Então, aí a gente sempre fala, coloca que está aberto 24 horas por dia, pronto. Domingos. Eu vou sentar aqui hoje e vou emitir minhas notas fiscais no domingo. Né? Então, assim, ou deixem para segunda-feira, não emitam nota fiscal no final de semana, se você não colocar no seu QNES que você atende de final de semana. É, isso aí. Enfim, tem que ter persistência, né? Não tem jeito, né? Olha, muita persistência. Puxando aqui ainda, já que a gente está lá no QNES, falando do QNES, e a gente falou prazos, eu queria puxar uma coisa bem interessante, que também foi um problema que muitos médicos me trouxeram, que é a relação de regimes tributários, né? Essa relação de regimes tributários. Eu estou em regime de competência e eu estou em regime de caixa. Que isso a gente sabe que a gente tem muita cancelamento de nota quando a gente vai fazer o reembolso. Então, quando você vai fazer particular, não, você faz a nota e entrega para o paciente. Mas tanto agora, via hospital, quando eu faço o procedimento via hospital, que o hospital demora muito para pagar esse médico, né? E esse médico tem que emitir nota para esse hospital, e no reembolso também, às vezes o reembolso ele vem divergente, eu faço uma cobrança de 10 mil, e esse reembolso ele paga R$ 1.500, por exemplo, isso acontece bastante, e a gente tem que recorrer, etc e tal, mas eu já paguei ali os tributos, então eu queria aproveitar dois assuntos, eu acho que o regime, né, de caixa ou de competência, e já perguntar para você o tal da história de equiparação hospitalar, o tão falado equiparação hospitalar, né, o que é, o que não é, para quem serve, para quem não serve, então puxar esses dois ganchinhos aí contigo. Legal. Então, a primeira coisa que eu queria falar é a escolha do regime tributário, ela pode ser feita uma vez ao ano, né? Então, em janeiro, normalmente, você já tem que estar com o regime tributário escolhido. Tá? O regime tributário, nesse caso, eu não estou nem falando de caixa de competência, estou falando se vai ser do Simples Nacional, se vai ser do lucro presumido, se vai ser do lucro real. Tá? Então, você tem que ter uma conversa muito franca com o seu contador e ele vai te explicar, olha, como é que vai estar o seu planejamento para o ano seguinte, de faturamento, de custos. E aí, com base nessas informações, ele vai poder te orientar a respeito do melhor regime. Tá? Nas cidades cujo ISS ele tem ali próximo de 2% a 3%, normalmente o lucro presumido ele é o mais indicado. Tá? O Simples Nacional ele é indicado numa circunstância muito especial, assim, uma clínica pequenininha, enxutinha, com poucos funcionários, cujo sócio possa ter um prolabore mais alto, tudo, o Simples Nacional pode funcionar. Tá? O lucro real é muito difícil, ele é muito tem uma questão de que os honorários contábeis são maiores, tem uma questão de que o nível de organização da empresa ele tem que ser muito bom, né? Tem que ter um nível documental muito bom, e a clínica dela tem que já ter uma história de organização administrativa para que o lucro real possa ser interessante. Tá? A respeito do regime, da forma de se pagar tributos, que é o regime de caixa competência, então normalmente, para clínicas que fazem atendimento para pacientes, pessoa física, que tem uma quantidade, que vende muito no cartão de crédito, que vende muito no Pix, serviços de valor até R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, o regime de competência ele acaba sendo mais interessante. Por quê? Porque você vai lá, começa a vender, emite as notas fiscais pela nota fiscal emitida, né, o fato gerador da nota fiscal é o serviço prestado, e aí ele paga imposto pela nota fiscal emitida. Tá? Já clínicas que têm uma característica diferente de operação, uma operação que tem vendas de ticket maior, vendas que dependam da questão do reembolso do convênio para poder receber, ou seja, quando você tem um grau de incerteza da data do recebimento dos seus honorários, né? Então, nesse caso, o regime de caixa é melhor. Ou seja, no regime de caixa, você continua sendo obrigado a emitir nota fiscal, só que os tributos federais você paga conforme o recebimento. Tá? Muito importante, Fernanda, o ISS, dificilmente você consegue pagar pelo recebimento. O ISS você paga pela nota fiscal, porque o ISS vem direto do portal da prefeitura, que é pelo portal da nota. E você continua obrigado a emitir nota fiscal de todos os serviços prestados. Tá, gente? Não é porque tende a ter uma questão, não vou emitir a nota fiscal, já que eu vou pagar tributo só
pelo recebimento, então isso não é bem verdade. Você continua tendo que emitir as notas fiscais normalmente, tá? O controle continua rígido. Mês, tá, gente? Prestei esse serviço nesse mês, eu emito as notas fiscais nesse mês. E para aí de falar, esse cara não me pediu nota fiscal, então eu não vou emitir. É isso que acontece, principalmente para consulta, né? Exato. Mas, assim, a emissão da nota fiscal, o Renan pode falar muito melhor do que isso, ele dá valor para a tua empresa, né? Então, se você quer saber qual é o valor da tua empresa, você só vai saber isso por tanto de nota fiscal que você emitiu, né? E o controle, o rigor de controle, né, Renan? Quanto é que você ganhou no ano? Então, o que a gente vai puxar? Quantidade de notas fiscais que você emitiu. E eu falo muito disso no pilar de negócio, mas eu não quero saber. Ah, você tem que saber. Você tem que saber qual é a média. Rê, uma pergunta que eu sempre faço para todos os médicos, e ninguém sabe me responder. Eu não tive um médico, então seja você esse, hein? Porque até hoje eu não tive um médico que me respondeu quando eu falo assim, qual que é o ticket médio que você recebe por mês? Ah, eu não sei. Ah, eu acho que... É uma coisa que a gente tem que estar na ponta da língua. Qual é o ticket médio que a gente recebe? Porque senão a gente não sabe. Fernanda, a respeito, antes de ir para a parte do detalhamento da equiparação hospitalar, lucro presumido e reduzido, eu gostaria de reforçar essa questão da emissão de nota, né, gente? Boa. Primeiro, a receita da empresa na contabilidade, ela é auferida, ela é reconhecida pela emissão de nota. Tá? Então, é muito importante que a emissão de nota, ela acompanhe os serviços prestados. Por quê? Porque se você quiser ter uma contabilidade que seja muito próxima do que está acontecendo na realidade das finanças da sua empresa, você precisa emitir nota, você precisa ter uma formalidade no pagamento das suas despesas, ou seja, cumpre com nota fiscal notas fiscais de produtos, insumos ou de serviços tomados emitidas contra o CNPJ da sua empresa. Com isso, você vai ter um conjunto documental que eu consigo fazer a contabilidade da forma real, da forma que está realmente acontecendo. Né? E isso, quanto mais receita você tiver e mais notas fiscais você emitir, maior a chance de você ter um lucro contábil e esse lucro contábil justificar a sua distribuição de dividendos, da sua distribuição de dividendos, né? Ou seja, a distribuição ela tem que estar compatível com o resultado da empresa. Isso é muito importante, tá? Peça para o seu contador fazer um acompanhamento periódico e falar, olha, como é que está a emissão de notas versus a entrada de dinheiro? Porque muitas vezes o pessoal começa a ter lá, entrou 200 mil de média nos últimos 2 meses. Aí, de repente, emitiu-se nota fiscal só 100 mil. Opa, tem uma coisa errada. Como é que está entrando 200 e está emitindo 100, não é verdade? Então, é muito importante. Peça para o seu contador fazer esse acompanhamento, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o relacionamento contador e clínica, aí a gente conversa, por exemplo, sobre algumas possibilidades interessantes aí quanto à análise de resultados, tá? E agora, terminando, para falar a respeito da equiparação hospitalar, esse é um tema que ele vem forte há muitos anos, mas de 2019 para cá ele começou a ficar muito forte, tá? Qual que é um pouco de história, tá, gente? O lucro presumido, né, a forma do lucro presumido de se calcular 2 tributos, que é imposto de renda e a contribuição social, ele tem uma presunção. O que é uma presunção? É um número estimado de lucro que algumas empresas têm. Tá? Para clínicas, esse valor é 32%. Ou seja, a base de cálculo, o lucro presumido é 32%. Então, se você fatura 100, a presunção de um lucro de 32%. Tá? E sobre isso para clínicas de forma geral. Tá? Só que na legislação, os hospitais, ele é possível enquadrar dentro do lucro presumido, só que ele tinha uma presunção menor. Tá? A presunção era de 8% para calcular imposto de renda e de 12% para calcular a contribuição social. Tá? Então, naturalmente, as clínicas gostariam de ter acesso a essa tributação menor, né? Essa base de cálculo menor. Historicamente, a Receita Federal ela sempre disciplinou que a infraestrutura ela era primordial. Tá? Então, você tinha que ter uma infraestrutura hospitalar para poder ter acesso a este benefício. Tá? Então, você precisava ter UTI, contrato de remoção com ambulância, você precisava ter centro cirúrgico, você precisava ter leitos, você precisava ter atendimento 24 horas. Ou seja, a maior parte das clínicas não tem, né, esse tipo de infraestrutura, oferece esse tipo de serviço. Então, historicamente, a Receita Federal sempre parametrizou o que a clínica precisava ter para ter acesso ao lucro presumido.
tá? As clínicas, elas foram brigando na justiça, tudo. Até que em 2009 houve um acórdão no STJ, né, que teve efeitos repetitivos, que ele interpretou que os serviços hospitalares não necessariamente são prestados só dentro do ambiente hospitalar. Todos os serviços, exceto consultas, que têm a natureza de complementação diagnóstica e terapêutica, eles poderiam ter acesso a esse enquadramento, né, de lucro presumido reduzido, tá? No final das contas, em 2019, a Receita Federal ela soltou soluções de divergência, que é um documento que disciplinou isso para o mercado, falando quais são os requisitos principais, tá? Então, hoje, a primeira coisa, uma clínica, para ter acesso a isso, ela precisa cumprir alguns requisitos. Primeiro, ser uma sociedade empresária no papel e de fato. O que é isso? Você precisa ter o seu contrato registrado na junta comercial e não em cartórios civis, né, de registro de pessoa jurídica. E, de fato, você precisa ter uma estrutura que o serviço fim, a atividade fim da sua empresa não seja prestada somente por você, seja prestada também por profissionais parceiros, contratados através de regimes como CLT, como PJ, né, você colocar médicos para trabalhar dentro da sua clínica através do regime de prestação de serviços, ou seja, o serviço é prestado pela clínica. Você faz um cálculo do repasse, e na hora de você repassar para o médico parceiro, ele tem que te emitir a nota contra a clínica. Ah, Renan, tem bitributação? Normal, gente. Toda a cadeia econômica ela tem bitributação. Se você compra um produto, ela já passou por várias tributações ali no meio do caminho. Então, não tem como escapar, né? Só que você tem acesso a uma redução no imposto de renda e na contribuição social. Esse é o primeiro requisito, tá? O segundo é você ter uma licença de vigilância sanitária condizente com a atividade que você presta. Então, se você faz só consulta dentro do seu estabelecimento, você não vai ter acesso a essa redução. Mas se você faz consultas, pequenos procedimentos de natureza médica, que estejam listados dentro da RDC 50, atribuição 4, você pode ter acesso a esse benefício, tá? E agora eu vou explicar esse último detalhe agora no terceiro requisito, tá? Existe um documento da Anvisa chamado RDC 50. Um regulamento de diretoria colegial. Esse RDC 50 é basicamente um manual de como funciona um hospital, né, como montar um hospital. Existe um capítulo específico chamado Atribuição 4, que ele tem a ver com a parte de complementação terapêutica e diagnóstica, e tem uma série de atividades que estão lá. Então, se você tem que pegar as atividades que você presta, você tem que tentar enquadrar dentro dessa lista, e ver se a atividade médica ou atividade de complementação terapêutica que a clínica realiza, ele está dentro dessa lista. Tá? Então, em linhas gerais, atribuição 4, RDC 50. Tem cirurgias, partos, trabalhos de obstetrícia, tem fisioterapia, tem exames de imagem, exames gráficos, trabalhos com banco de sangue, banco de leite, quimioterapia, radioterapia, entendeu? Então, tem vários tipos de atividade que estão enquadrados lá nessa atribuição 4. Calma, não fiquem desesperados. Em algum lugar aqui da nossa plataforma, eu vou deixar esse 50 para vocês. Calma. Exatamente. Do lado, gente, atribuições 4 está aqui. Então, em algum lugar aqui vai ficar 50 para vocês. Legal. Acho que é válido. O mais importante, Fernanda, não é para todo mundo, tá, gente? O pessoal, tem muita gente que vem falar para mim, Renan, eu sou um PJ médico que trabalha dentro de hospital, eu quero ter acesso. Não tem, gente. Você tem que pensar o seguinte, você tem que ter um mínimo de infraestrutura, você tem que ter gente trabalhando para você. Se você é a mão de obra dos outros, a sua empresa não pode ter acesso, entendeu? Então, não é para todo mundo, e mesmo assim, financeiramente, também não é vantagem para todo mundo. Porque se você tiver uma operação lucrativa que seja enxuta, e você vai precisar crescer, aumentar a quantidade de serviços ofertados para os pacientes, ou seja, será que o fato de você crescer não vai te gerar mais custos que vai, de certa forma, comer essa economia tributária que você tem? Converse com o seu contador, ele vai saber exatamente, de acordo com os seus planos. Se você quiser crescer, pode ser interessante. Se você quiser ter menos dor de cabeça e ter uma clínica enxuta, com pouca gente trabalhando, talvez não seja tão interessante assim.
Tá, muito bom, né, gente? Que a gente acha que equiparação hospitalar é a regra da vida de todo médico. Pergunta a última sobre equiparação hospitalar. Eu consigo retroagir aquilo que eu não recebi? Agora eu vou fazer equiparação hospitalar, mas eu tenho essa clínica há 10 anos, então 10 anos eu paguei todos aqueles impostos. Consigo retroagir isso e por quanto tempo? Você consegue retroagir pelo limite de 5 anos, né? Só que muito importante, Fernanda, você tem que ter todas essas documentações e provar essa infraestrutura desde o começo. Desde o começo. Então, você tem que ter licença de uma vigilância sanitária aqui, lá da época que você está solicitando esse reembolso. Você tem que ter, por exemplo, prova de que sua operação era empresarial desde sempre. Tá? Você tem que ter o seu contrato social registrado em junta comercial desde sempre, né? Eu sei que hoje o pessoal tem advogados oferecendo até que sociedade simples registrada em cartório também tem acesso, mas, assim, pelo princípio da prudência, que a contabilidade nos ensina, tenha o conjunto documental que é o que está escrito, o que está disciplinado, entendeu? Isso é importante. Então, importantíssimo. E agora eu vou puxar um gancho que você falou, que é sobre a bitributação. Né? Então, assim, ninguém quer pagar bitributo, e aí ficam se achando jeitinho, né? Ó, qual é o jeitinho que a gente mais vê a prática do mercado? Eu coloco esse cara na minha sociedade para eu fazer isso, distribuição de lucros, e aí eu coloco também o meu funcionário que ganha mais dentro da minha sociedade com uma cota pequena para eu pagar ele via distribuição de lucros. Então, assim, isso é o que eu mais vejo na prática. E doutor, você deve estar ouvindo aí, gerente, gestor, você deve estar sabendo o que eu estou falando. Quais são os riscos? Porque os benefícios a gente já sabe. Agora, quais são os riscos que a gente tem disso? Primeiro no aspecto tributário, né, Fernanda, eu penso o seguinte, ó, se você tem hoje uma infraestrutura enxuta e você tem um prestador de serviço e ele começa a ser valoroso para ti, que você coloca ele no quadro societário, primeira coisa você deixou de ter uma atuação empresária. Por quê? Porque se ele vira sócio, então os serviços passam a ser feitos pelos sócios, realizados por sócios. Ou seja, se você dependia disso para ter caracterizada a sociedade empresária, você vai deixar de ter essa caracterização. Tá? E a respeito de funcionários, você colocar dentro do seu contrato social, do seu quadro societário, eu sempre sugiro o seguinte, gente, empreender no Brasil não é fácil. Está mais fácil, porque hoje em dia é tudo mais digital, mas ainda continua não sendo fácil. Por quê? Porque nós temos uma legislação trabalhista que ela é muito exigente quanto ao cumprimento de muitas normas, uma quantidade de leis, de normas, de portarias enorme para você poder cumprir com a sua equipe. Então, ao você tomar o risco de montar uma empresa, montar uma infraestrutura, montar uma carteira de clientes e simplesmente ir lá e abrir um contrato social e colocar um funcionário, primeiro que você perde um funcionário, você passa a ter um sócio. Um sócio não é um funcionário. E sócio a gente não demite, né, Renan? Não demite. É importante. Exatamente. O sócio também não se expulsa sem justa causa. Entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que pensar ele vai ser um sócio de natureza empresária, que ele vai comprar uma cota e vai te ajudar ali a crescer aquele estabelecimento, a sua empresa? Ou você simplesmente quer evitar a bitributação e você quer colocar ele simplesmente para ele ter um valor maior de rendimento líquido ali através da distribuição de dividendos? Tá? E isso pode, no futuro, aí, pelo menos, eu não sei, nos próximos 2 anos, pode ser que nem interessante seja mais. Por quê? Já está sendo discutida a segunda fase da reforma tributária, há alguns anos, né? E aí, a principal questão é a tributação de dividendos. Ou seja, se você colocou um funcionário desse pensando que você não vai ter essa questão da bitributação, você pode vir a ter que tributar esses dividendos. Tá? Então, pense o seguinte, olha, é interessante tê-lo no seu corpo societário porque ele é um talento? Pode ser, só que você tem que pensar que nesse momento é interessante, naquele momento futuro não é. Eu, como empresário, eu tenho um perfil mais centralizador, eu não gosto de ter gente, por exemplo, que é da minha equipe, que eu tenha gerência dentro do meu quadro societário, que você deixa de ter um relacionamento de funcionário com funcionário e chefe, vamos dizer assim, você passa a ter um relacionamento de sócio, de par.
por mais que a cota seja ínfima, né, a participação. É isso aí. Sou que nem você, mais centralizadora, tá? Então, Né? aqui, eu até tenho sócias de projetos, mas eu não Certo. sócias de empresa. Então, acho que é importante a gente pensar bastante nisso. E É aí, isso aí. continuando aqui no trabalhista, Renan, eu vejo também, nossa, a nossa conversa poderia ter umas 50 horas, gente. O Renan está chamado por um bate-papo posterior ao vivo. Calma, a gente vai falar sobre isso, mas que eu acho que é importante a gente finalizar o trabalhista aqui. Pagamento de comissão. Eu vejo muitas clínicas, muitos médicos contratando por um salário mínimo e pagando milhões de comissões por fora. Como é que a contabilidade, eu não estou falando nem assessoria jurídica, a gente nem entrou no jurídico ainda. Como é que a contabilidade faz com isso, meu amigo? Em primeiro lugar, gente, a gente tem que entender alguns tipos de remuneração especial que existem, né? Hoje, no mercado, se paga bonificação, comissão, se paga prêmio e se paga a PLR, tá? Eu vou começar pela mais fácil, que é a PLR. A PLR é a participação nos lucros e resultados, tá? Ela tem um caráter de pagamento periódico, no máximo 2 vezes ao ano, pode ser 1 ou 2 vezes ao ano, e ela não reflete nas verbas, né? Então, ela não reflete no 13º, no INSS, no INSS patronal, né? Nas férias. Então, só que ela tem uma característica de que eu estou pegando uma parte dos lucros que da empresa, estou distribuindo aos funcionários, não tanto pela performance individual, mas mais pela performance da empresa. Tá? Essa é bem comum, tá? É bem comum e tem essa característica de pagamento pelo lucro que a empresa tem. O segundo item que eu gosto de falar, que é a bonificação à comissão, na minha interpretação eu quero fazer com que o meu funcionário tenha uma performance excelente todos os meses, através de conversão de mais pacientes, através de melhorias em processos internos, de forma que reduzam o custo da empresa, e eu posso pagar a bonificação mensal ao cliente, ao funcionário, perdão. Primeira coisa que vocês têm que pensar esse pagamento mensal, a título de bonificação ou comissão, ela reflete nas verbas. Ou seja, uma coisa que ninguém fala, as consultorias não falam quando você paga uma bonificação, a primeira coisa que tem o impacto na DSR. Ou seja, hoje, quando você tem um funcionário, ele trabalha, por exemplo, 22 dias úteis, né? Então, ele pode trabalhar de segunda a sábado, de segunda a sexta, e tem o descanso semanal remunerado, que é o domingo, tá? Então, quando você paga uma bonificação para esse funcionário, por exemplo, um funcionário que ganha R$1.000, você está pagando R$3.000 de bonificação, tá? Primeiro, que é estranho você pagar 75% do salário frente a 3 vezes mais em comissão do que o salário da pessoa. Tá? Segundo, quando você faz isso, você também paga, você faz uma questão de reflexo na DSR. Ou seja, se o funcionário tivesse trabalhado aos domingos, ele também teria ganhado mais comissão. Então, na média, esse comissionamento aumenta de 20% a 25% só pelo fato de você estar pagando como comissão, entendeu? Então, o comissionamento, ele é bom, mas ele tem que ter um certo cuidado com o valor que você vai pagar, não seja muito diferente do salário. Então, muitas vezes é melhor com que você faça com que o funcionário tenha um salário base justo, né, que seja de acordo com os estudos de recursos humanos, qual que é a média salarial do mercado, e pague um valor de comissão que seja condizente com aquilo que ela produziu. Tá? Tem que ter esse equilíbrio, gente, que é um salário base justo, de forma que o funcionário também não se acomode, de forma que faça ele ter fome a ponto de trabalhar e querer atingir os resultados, e que ele receba essa comissão de forma justa. E tem os reflexos, né? 13º, de férias, de INSS patronal e assim vai. E desde a reforma trabalhista surgiu a figura do prêmio, tá? Na reforma trabalhista, o prêmio ele tem um caráter do seguinte, um pagamento espontâneo e não esperado, não combinado. Então, vamos supor o seguinte, olha, você contrata um determinado funcionário com um salário e de repente você vê que aquele funcionário é realmente muito bom. Então, você vai lá e paga um prêmio para ele, tá? Então, esse prêmio, ele não vai ser tributado, ele não vai ter os reflexos no 13º e assim nas outras verbas, tá? Por quê? Porque ele é um pagamento inesperado, tá?
eu sempre recomendo que, quando você for contratar, você coloque uma cláusula no contrato de trabalho prevendo essa questão do pagamento de prêmio. Tá? Mas não pode ter sido combinado, gente. Se você combinou com o funcionário, olha, se você vender 50 mil reais de procedimentos aqui, eu vou te pagar 1% desses 50 mil, 2%, então, se está pré-combinado, não pode ser pago como prêmio, tem que ser pago como bonificação, tá bom? Então, é muito importante você ter essas nuances e entender, né? Quando que é melhor você pagar uma comissão, quando é que é melhor você pagar um prêmio e a PLR. Tá? Normalmente, quando você, em clínicas de dermatologia, que você tem profissionais de venda, os concierges, né, o pessoal da recepção, se paga comissão para essa equipe. Por quê? Porque eles conseguem converter mais. Quando você tem uma clínica que tem uma equipe grande, mas essa equipe não necessariamente atua ali em alguma posição comercial, normalmente o pessoal prefere pagar PLR. Por quê? Porque é uma questão de você continuar trabalhando com excelência para que você tenha acesso a essa PLR, entendeu? Bom, aí nada impede de ter essas três coisas, né, Rê? Nada impede, é só uma questão de estar bem determinado, exatamente. Essa gestão de pessoas, né? Então, assim, fazer com que você tenha as três, funcionário fique contente e que também isso seja atrelado a uma performance, a uma avaliação de desempenho, também a gente consegue fazer isso. Bom, falamos de trabalhista, e aí eu quero falar de uma coisa muito importante. Ai, nosso tempo é pouco. Jesus amado. Eu quero falar o seguinte, a gente sempre vê duas coisas como custo, né, e que, ao meu ver, é investimento. Então, a gente acaba vendo a contabilidade e a assessoria jurídica como um custo. Ao meu caso, ao meu ver, nada mais é do que investimento primordial e fisiológico, inclusive. E aí eu queria saber um pouquinho de você o quão é importante ter essa contabilidade consultiva. Olha quanta coisa a gente falou aqui hoje, né, que tudo isso conversado antes é mais fácil do que a gente ter que consertar todo o problema lá na frente. Guilherme, na sua visão, claro, ele vai falar, vai puxar a sardinha para o lado dele. Então, eu vou interromper aqui a todo momento para dizer o quanto isso é importante e o quanto não é, tá bom? Certo. Vamos lá, Rê, o que você acha? Porque eu entendo, você tem vários clientes, e vários clientes entram todos os dias, né? O quão você consegue prevenir aquele trabalho e o quão você consegue prevenir, muitas vezes, até riscos aí jurídicos, quando a gente tem um consultivo. A contabilidade consultiva, o que acontece, né? Dentro dos escritórios de contabilidade nesse país, hoje nós temos um excesso de leis, muitas leis tributárias, trabalhistas para interpretar. Então, durante muitos anos, os escritórios, eles tiveram pessoas basicamente para ser funcionários da Receita Federal e do Fisco, no geral, que é entregar a obrigação acessória, entregar DARF e tudo, né? E ter uma visão menos estratégica olhando a escrituração contábil das empresas. Só que, com o passar do tempo, com o avanço das tecnologias, da inteligência artificial, começou-se a ter acesso a informações bancárias, informações contábeis das clínicas de forma muito mais rápida. Então, o que as contabilidades começaram a entender? Olha, eu consigo não ser só ter esse papel de funcionário do fisco e ter um papel primordial na análise de resultado das empresas. Tá? Então, hoje é muito importante que o seu contador tenha acesso, por exemplo, facilitado, a extratos bancários, a portal de notas fiscais, a sistemas digitais de prontuário médico, de finanças, de forma que o contador consiga extrair informação de forma rápida, classificar de forma mais rápida para você e te apresentar resultados de performance para você. Então, aqui dentro da carteira de clínicas da Previato, eu tenho empresas que a gente faz esse serviço de análise, e tem empresas que por questão de custo, pensam, não é interessante. Mas eu tenho clínicas que eu faço há mais de 5 anos, análise mensal, incluindo, por exemplo, nível de emissão de nota versus entrada, resultado mesmo, por exemplo, os lucros que a empresa está tendo, análise de fluxo de caixa. Por exemplo, eu tenho clínicas aqui de reprodução humana que começaram a vender medicações de altíssimo custo e estavam comprando em 4 parcelas e vendendo a 6. Ou seja, aí, por mais que você coloque um lucro, você coloque uma margem na venda na aplicação dessas medicações, você começa a ter problema de fluxo de caixa. Entendeu? Então, o papel do contador é te acompanhar mensalmente através de uma reunião online, onde ele apresenta alguns relatórios da empresa e mostre, né, para você, empreendedor, como é que está a saúde financeira da sua empresa.
Tá? Então, hoje em dia, a gente tem clínicas, inclusive, que distribuem os lucros para os sócios de acordo com o que nós apresentamos. Tamanha é a confiança que eles dão para a contabilidade. Tá? Então, eu sempre falo o seguinte, ó, é interessante você ter esse acompanhamento mensal, veja no seu contrato de prestação de serviço se está adequado. E, gente, posso falar com bastante tranquilidade, normalmente o valor não é nem preço, o valor que o contador ele acaba cobrando a mais para ter essa assessoria, essa análise mensal, ela se dilui só no tempo que você, com os problemas que você evita, com alguns riscos que você acaba evitando, entendeu, nessa análise mensal. Então, esse acompanhamento mensal, ele é primordial. Tá? Converse com o seu contador sobre essa possibilidade, tudo, se abra para essa oportunidade que com certeza vale a pena. Aí a Previato está à disposição para vocês aí, para vocês conversarem, para a gente entender como é que está a circunstância, a situação aí da clínica de vocês. E aí eu vou complementar aqui, gente. Todo mundo sabe que eu falo que médico não precisa ser gestor, mas médico precisa entender de gestão. Então, quando você vira gestor, você vira o operacional da sua clínica. Agora, imagine um médico sentado lá, fazendo conciliação bancária, porque ele não tem ninguém que faça conciliação bancária para ele. O que o Renan está dizendo é exatamente isso. A partir da amostragem, a amostragem daqueles resultados, você vai poder tomar uma decisão. Mas esses resultados, eles estão prontos. Né? Então, aquilo que você falou, a distribuição de lucros a partir daquilo que eu mostro. É justamente isso. O médico ele vai analisar esses resultados e ele vai fazer a gestão sobre aqueles resultados. E não tem que ficar lá, gente, ficar ticando, fazendo conciliação, sabendo, porque às vezes ele só tem uma secretária e ele não tem tempo de fazer tudo isso. Então, é sobre isso que eu falo todos os dias. Rê, nosso tempo está se esgotando, a gente teria mais 1 trilhão de coisas para falar. Eu vou deixar aqui aberto o meu convite para você participar das aulas ao vivo, para você tirar a dúvida desse pessoal, que eu acho que tem muita dúvida. Então, fica aqui o meu convite, ele não vai poder recusar, gente, porque agora ficou aqui gravado. Já era. Vamos conversar mais sobre isso, mas provavelmente o Renan vai vir aí numa aula temática para vocês, ou numa tutoria técnica, para explicar mais, para direcionar vocês, porque a ideia é que de repente, vocês estejam com o Renan, porque ele tem toda essa expertise, especializado na área da saúde, e eu sempre falo isso, que, assim, a saúde é muito complexa, né? É diferente de você pegar um contador ali que faz a contabilidade da sua família, né, a contabilidade de uma empresa familiar e trazer para a saúde, ou que você tenha, sei lá, alguns imóveis e você tem uma contabilidade que faz a parte imobiliária e trazer para a saúde. Gente, não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. O seu contador, ele precisa ser um especialista em saúde para trazer o melhor resultado e a melhor performance para você. Rê, me diz como é que as pessoas te acham, onde você está disponível. Enfim, deixa aqui, nós vamos também deixar aqui embaixo, mas queria que você falasse aí, como é que eu te acho, pelo amor de Deus, já deve ter gente pensando assim, né? O escritório da Previato fica aqui na cidade de São Caetano do Sul, aqui do lado de São Paulo, tá? Então, a gente atende o Brasil todo, tá? Hoje nós temos clientes de vários lugares do Brasil, tudo. Então, é Previato Contabilidade no Instagram, tá? Previato Assuntos Contábeis, você acha aqui no Google, tudo, né? Então, a gente tem Facebook, tem Instagram, tem o WhatsApp que a Fernanda vai acabar colocando aí, tudo. E, gente, igual a Fernanda falou, é muito importante ter uma contabilidade especialista, tá? Hoje tem pessoas que me procuram querendo saber se eu faço contabilidade rural, se eu faço contabilidade de indústria, então eu recuso. Por quê? Porque eu entendo que o nicho da área da saúde é um nicho interessante, eu tenho uma mão de obra especializada, uma mão de obra, de certa forma, que tem um grande valor que possa ser oferecido para vocês, donos de clínica, tudo. Então, a Previato está pronta para atender todas as demandas dessa área da saúde. Então, eu prefiro perder um cliente que às vezes fosse me trazer bastante receita, só que eu tendo que deslocar uma parte da minha equipe para uma atividade que não seja. Então, assim, a gente tem muitas clínicas, a gente assume muitas clínicas, todos os meses a gente tem clínica entrando, então conte com a Previato aí, se vocês quiserem fazer um orçamento, um bate-papo, normalmente a gente agenda um bate-papo para entender a estrutura, a infraestrutura, tudo. Entre em contato com a gente, Previato Contábil, aqui no centro de São Caetano. Já trabalhei com eles, já há bastante tempo ao selo, o selo da Fernanda aí, que eles fazem um trabalho de excelência, e eu tenho certeza que vocês vão estar muito bem amparados pelo Renan. Então, quem tiver dúvidas, entre em contato com ele, vou deixar aqui. Quem quiser trazer essa estrutura
de governança até mesmo, estou querendo crescer, estou querendo estruturar uma governança, então nosso primeiro tópico ali de fala, que é sobre negócio, que a gente fica pensando muito, sabe, Renan? O médico hoje, ele pensa muito como ele capta paciente, então ele está focado em vendas, ele está focado em marketing, ele esquece de estruturar o negócio dele. Então, o primeiro pilar que a gente fala aqui no Business Care, geralmente, é de negócios. Vamos estruturar o seu negócio para crescer, e não crescer para depois estruturar. Crescer de forma ordenada é melhor do que você procurar ordem depois que você cresceu, né? Exatamente. Então, a gente fala aqui primeiro sobre negócios. Então, quem já deve estar ouvindo o Renan, já deve estar prestes a começar o módulo de negócios. Então, teve dúvida quando eu falo lá de governança, quando eu vou falar de regime tributário, etc e tal, marca já a reunião com o Renan, bate um papo, pede para ele dar uma análise ali nos documentos que você já tem, para a gente coordenar. Você vai ter análise também aqui pelo Business Care, mas você já vai lá com o seu relatóriozinho pronto, a gente já manda para o Renan, olha, eu tenho essa clínica que está capenga, pelo amor de Deus, você mesmo liga e fala com esse povo, porque o negócio vai desabar. Então, vocês podem ter também a chamada do Renan para vocês, ou vocês para o Renan, isso pode acontecer, e aí se eu apontar, falar, Renan, eu preciso que você entre em contato com esse cara, você deve estar recebendo aí também o contato do Renan. Rê, obrigada. Ficaria realmente falando com você mais umas 3 horas, porque falar com você para mim é sempre uma aula. Então, obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite, obrigada pela parceria de tantos anos. Obrigado, Fernanda, pela oportunidade, né, de bater um papo, de mostrar como é que está a figura do contador aí. Contador não é só garfista, gente. O contador está aí para ajudar vocês aí. Obrigado pelo espaço, Fernanda. E obrigado por tantos anos aí de parceria. Tá ótimo, gente. Grande beijo para vocês. Vou continuar aqui com o Renan no offline. E vocês leiam aqui, deixei um e-book para vocês, todos os contatos do Renan, tá tudo aqui em algum lugar da plataforma. Eu estou meio perdida com essa plataforma. Não sei se é embaixo, não sei se é do lado, mas tem informação aqui para vocês, tá bom? Beijão, gente. Um abraço.